Olá pessoal, muito boa noite a todos. Um pouco de calor, mas vamos assim mesmo. Se você está pensando no tobogã da vida, nós vamos conversar sobre isso. O que é um tobogã da vida? São essas descidas que a gente tem sem pensar que está nem descendo, mas que a gente está descendo e está tendo toda essa carga de sentimentos que nos pesam, que nos machucam, que nos deixam tristes. Se você tem vontade de falar sobre esse assunto, ou de conversar, ou de ouvir, de fazer reflexões a respeito, nós vamos falar sobre isso agora. Fique até o final, porque são reflexões muito interessantes que podem nos ajudar bastante neste momento agora. Nós estamos passando uma fase muito atípica, completamente atípica em nossa vida. Todos fomos pegos de surpresa e nós precisamos aprender a lidar com isso, porque muitas coisas estão acontecendo não só do lado de fora, mas também do lado de dentro. E nós precisamos de ter as habilidades necessárias para lidar com todas essas coisas. Então, nosso encontro hoje se refere ao tobogã da vida. E antes de nós começarmos, eu quero um instante de silêncio, para que a gente possa se conectar com o propósito interno, de deixar que o nosso encontro, que tudo que a gente disser aqui nos seja útil, nos transforme, cure a nossa alma, cure o nosso ser. Oi, Aureliano, boa noite, bem-vinda. E nós estamos aqui trabalhando já um pouquinho este assunto, o tobogã da vida. E falamos que nós estamos vivendo um momento atípico, cheio de... Ai, me fugiu a palavra. Desafios, cheios de desafios, e não raro a gente se vê diante de tobogãs, Então, aí nós estamos também agora nos conectando com esse desejo interno de ter as respostas certas para os momentos que a gente está passando e ainda vai passar, não é? Solicitando da divindade amparo, proteção e inspiração para que todas as coisas que a gente falar aqui sejam coisas boas, positivas, esclarecedoras e jamais perturbadoras. Elaine, bem-vinda, boa noite, porque tudo que a gente precisa agora são de palavras que estimulam, que nos ajudam a melhorar, são de conteúdos que fazem com que a gente veja a luzinha no fim do túnel e, portanto, vamos aproveitar esse período, meia horinha, mas é um período bom, que vai nos ajudar a pôr alguma ideia no lugar. Que assim seja. Este é o meu desejo e o meu desejo pessoal ao realizar este trabalho, como eu venho sempre falando, é colaborar para que haja uma informação boa para a vida das pessoas, uma informação que ajude a quem ouvir a ficar mais centrado, a ter uma resposta melhor diante dos desafios. Esta é a minha intenção e caso seja a de vocês, que eu acredito que seja também, então a gente está num barco só e a gente pretende navegar, rumo ao objetivo de equilíbrio maior em águas tranquilas. Então nós precisamos garantir a nossa vida, que a gente navegue em águas tranquilas. Até me ocorreu aqui de pegar aquela passagem do Evangelho, em que Jesus caminhava sobre as águas e os discípulos teimaram, e Pedro afundou. Mas a gente sabe que ninguém anda em cima das águas,
mas a gente sabe também que as águas, elas significam a nossa parte fluida, que é a parte emocional, sentimental, né? Essa é o elemento água no nosso corpo, que nós temos aí 70%, 80% de água no corpo, então são os nossos humores, e esses humores, quando eles variam, quando eles se agitam, nós despencamos, né, em nosso discernimento, e nós descemos tobogã abaixo. Então, tudo isso é tão importante da gente entender, né? Porque nós precisamos navegar em águas calmas, né? Que seja, o que quer dizer isso? Nós precisamos ter uma vida tranquila, serena, com o nosso pensamento quieto, o coração tranquilo, e é atrás disso que a gente tem que estar, né? Agora, é um tobogã cada vez mais alto, né? Aquelas imagens que eu andei colocando aí durante a semana, tem um tobogã ali que ele é referente a um prédio de 70 metros de altura. Então, quando você desce ali, isso é pura adrenalina, não é? Então, nós somos uma humanidade que nos acostumamos a viver à base de adrenalina. Parece que se a gente não enfrentar esses perigos externos, a gente não fica feliz, mas a adrenalina não fica só na diversão. Nos relacionamentos é pura adrenalina. Quando é para brigar mesmo, né? Quando é para ficar deprimido, é para valer, né? Quando é para entrar em pânico, medo, é para valer, tudo demais, e nós não temos estrutura para viver com tanta excitação assim, não é? Nós somos seres que viemos para viver com alegria, realmente, né? Com uma boa vivência, né? Uma boa expansão, com alegria, e uma expansão em todas as áreas, mas isso tem que ser equilibrado, porque tudo que é demais vai voltar para o de menos, não é? É a famosa trajetória da cobra, de um ponto passa para o outro, de um ponto passa para o outro, porque se ficar só no máximo, não suporta, se ficar só no mínimo, também não suporta, então você tem que sair dos extremos para vir para o meio, não é? Então, essa coisa das águas tranquilas, né, de andar sobre as águas, seria a gente ter esse entendimento que as nossas emoções devem estar tranquilas, porque quando nós estamos tranquilos, nós estamos de posse do discernimento. E quando nós estamos tranquilos, nós ouvimos a nossa intuição, nós ouvimos a nossa alma. Não é? O nosso espírito manda para a nossa alma aquela comunicação e nós, pela intuição, captamos, a nossa mente é capaz de captar. Mas na pura adrenalina não é possível, não tem como. Não é a gente captar uma intuição, uma instrução espiritual, estando permanentemente descendo em tobogãs, não é? Então precisamos de estar sempre atentos, porque os tobogãs, eles estão na nossa frente a cada momento, e agora eles estão vindo lá do fundo do nosso ser. Por quê? Eu já comentei com vocês que a gente está no ano de 2020, né? É um ano 4, portanto, é um ano de reestruturação para o universo. Vocês veem que as bases estão sendo muito abaladas. A cada momento tem algo novo surgindo que abala as bases desse esquemão que tem vindo até aí agora, né? Realmente. Então, são muitas coisas acontecendo, as estruturas estão sendo abaladas para quê? Para que elas venham a ser reconstruídas em bases mais firmes. Porque até então, nós vivemos... Oi, Simone. Nós vivemos... em baixa, né? Nós vivemos com os valores invertidos, não é isso? O mal, vamos dizer assim, tomou conta e o bem ficou muito tímido ali, né? E agora isso tem que mudar.
Isso não pode mais continuar. Então, as bases da vida na Terra estão sendo mexidas profundamente. E nós, no nosso profundo, também estamos sendo mexidos, né? Quer dizer, aquelas emoções que a gente guarda desde o útero, né? Ou que sai de vidas passadas, aqueles traumas, aqueles bloqueios, tudo que a gente viveu desde que chegou aqui na Terra, e que fez com que a gente desenvolvesse hábitos que não são muito bons, tudo isso está vindo à tona, e cada coisa dessa aí é um tobogã que nós podemos descer vertiginosamente e chegar lá embaixo num tombo feio, né? Mas que também nós podemos ter uma descida calma, tranquila, desde que a gente entenda que tudo que está borbulhando aqui em nosso interior, que são todas as coisas que estão vindo lá de trás, que a gente chamaria de sombras, né? Os nossos medos, os nossos complexos, as nossas dores, os traumas todos que a gente guarda, né? Dos relacionamentos de todos os tipos, as vergonhas que a gente passou, as perdas que a gente teve, né? Os apertos, tanto medo, os abusos, tudo, a nossa vida é cheia dessas coisas. Muitas delas a gente pode ter ido resolvendo ao longo da vida, mas muitas ficaram lá. E tudo isso está supitando agora dentro de cada um. Então, não adianta ir para o psiquiatra e tomar remédio, gente. O pânico, ele vem mesmo. É para ser olhado e curado. Não adianta tomar remédio que vai fazer isso, acalmar. Porque é de mentira, não é de verdade, né? E se acalmar aí por ação de um medicamento, nós estamos apenas adiando uma situação que lá na frente eu vou ter que me ver com ela. Né? Que não seja nem nessa vida, mas em outras eu terei, porque não há nada que tenha sido criado nessa existência e nesta terra que possa ser resolvido em outro nível depois. O que acontece aqui tem que ser resolvido aqui. Então, tudo que supita dentro de nós, que seja ódio, que seja revolta, que seja aquele hábito de responder às pessoas com braveza ou com violência, né? Todos aqueles hábitos que a gente tem, às vezes, se achar melhor do que alguém e ser arrogante nas comunicações, ou aquela coisa ao contrário, que a gente caminha para a timidez e fica sendo um nada e não consegue se colocar, se manifestar, tudo isso brota, e é para brotar, é para a gente olhar, né? Quando eu me sinto que eu não valho nada, é para eu olhar que eu estou sentindo isso, porque na verdade eu valho, mas eu me habituei a me colocar como um nada, desde lá de antes, pode ter sido há 1 ano de idade, com 2 anos, com 10 anos, porque lá nas épocas em que nós começamos a desenvolver esses hábitos, a gente não tinha outra resposta no repertório nosso. Então nós achamos uma resposta naquela ocasião e continuamos repetindo, né? E hoje a gente repete. Então eu, por exemplo, que minha mãe beliscava, batia, gritava, quando a gente tem nossos filhos, a gente repete. Então quando eu vi, eu tinha dado um tapinha na mão da criança, mas espera aí, né? Então nós temos que perceber aqueles hábitos que nós adquirimos e ir corrigindo. E quando não fazemos assim, aquilo está lá. E isso vem lá do fundo para que a gente cure, sabe? Então, nós precisamos curar essas coisas. Cada lembrança que vem lá, cada bloqueio que eu entendo que eu estou tendo, cada autossabotagem, cada procrastinação, né? Cada maneira de falar, de se comunicar, que eu vejo que é desarmoniosa. Por exemplo, o hábito de criticar, de julgar, todos nós temos. Ah, mas isso ele fez assim é por causa disso e disso, ou vai ver que é por causa daquilo. Julgamentos que nós fazemos. São julgamentos, são condenações, a gente tem esses hábitos. Então, isso vai supitar dentro de nós, nós vamos olhar e compreender. Mas não é para eu me sentir a pior das criaturas, é para eu entender que eu estou com um hábito equivocado. E se eu vejo que eu tenho um hábito equivocado e não curo, o tobogã está ali me esperando. E eu vou descer, porque eu fui
comunicado internamente que eu estou tendo ainda este padrão e ainda não me curei. E se eu olho e falo, nossa, gente, que vergonha, até hoje ainda estou fazendo desse jeito. Oi, Raquel. Até hoje ainda estou fazendo desse jeito. Então, se eu olho para mim e falo assim, caramba, eu preciso acabar com isso, eu preciso acabar com essa mania, né? Eu preciso parar de reagir seja com violência, seja... Tem gente que, eu não tenho esse hábito, mas muita gente tem o hábito de querer vingar-se dos outros. Tem pessoas que são vingativas, né? Então, nossa, eu estou querendo que a pessoa ali na frente tenha um acidente, um prejuízo, que ela morra. Eu preciso perceber que eu tenho este hábito. E o que é que tem eu ter este hábito? Não é para eu me avaliar mal, é só para eu entender que eu desenvolvi um hábito que está ruim, que não cabe mais, né? Que nesse nível de evolução agora nós precisamos trocar essas coisas. Mas aqui na Terra está tudo certo, não tem nada errado. A gente vem dentro de uma família, dentro de um bairro, dentro de uma sociedade, dentro de um país, e a gente pega todas aquelas coisas. É assim mesmo, né? Dandara tem vindo. A gente tem que perceber apenas que cresceu e se criou, se comportando assim, pensando assim, mas agora isso vai chegar à nossa consciência. Não é para a gente se entristecer, não é para a gente se revoltar, não é para xingar o pai, não é para xingar a mãe, né? Não é para querer se vingar do agressor, nem daquele que abusou, nem daquele que deu prejuízo, nem daquela que foi insincera. Nada, 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 nada. É só olhar, puxa, eu estou aqui envolvida com isso e ainda faço desse jeito. Então eu estou aqui rindo, mas por quê? Porque isso é muito bom quando eu percebo, caramba, eu tenho que sair disso. Uau, que belo que eu acabo de perceber. Então, à medida que a gente começa a ter esse relacionamento assim de amor com a gente mesmo, a gente para de descer em tobogã, né? A gente para de cair na depressão, a gente para de caminhar para o pânico, a gente elimina aquelas crises de raiva, aquele desconforto por não aceitar que as coisas são do jeito que são, né? Eu tenho mania de perfeição assim, faz parte da minha vida eu me aperfeiçoar, então quando as coisas não estão muito bem, eu sempre fico com desagrado, e agora isso fica tão claro para mim que eu não quero mais me desagradar com as coisas que são contrárias ao meu desejo de perfeição, né? Então nós precisamos de ir nos tornando pessoas mais leves. E como que nós vamos fazendo isso? Nos aceitando inteiramente, né? Então, cada coisinha que chegar lá de dentro de mim, que eu entender que é um defeito, que é algo contrário à paz, à saúde, à alegria, à prosperidade, ao bom relacionamento, é preciso eu olhar isso com muito carinho e falar, nossa, quero parar com isso. Quero parar com isso e quero começar com isso, né? Pronto, a gente está tirando com a mão os tobogãs. Não é isso muito bom e interessante, né? Tomar uma aguinha, gente. Então, este momento da Terra, onde as bases estão sendo remexidas, não é só na Terra que está acontecendo isso, é dentro dessa Terra também, né? Dentro da Terra de cada um, que é o nosso corpo, e dentro da nossa mente, dentro das nossas emoções, dos nossos sentimentos, né? E tudo, e nada será como antes, nada será como antes. Nós podemos existir porque o antes acabou. Aquilo que era antes não será mais. Por isso que tudo está vindo dentro de nós e a gente não se acerta com nada. Às vezes a gente está lutando, lutando, lutando e não se acerta com nada mais. Porque o jeito antigo acabou, ele não tem mais funcionamento no jeito novo. O jeito novo já começou, mas nós ainda não enxergamos isso. Não é? O jeito antigo era esse jeito emperrado, olho por olho, dente por dente, que aliás isso é bem mais lá atrás, até o momento agora isso já tinha diminuído bastante, mas agora isso tem que acabar,
Agora isso tem que acabar, agora a gente tem que ter uma mente tranquila, firme, irmanada, né? Irmanada, todos iguais. Ah, isso não existe, igualdade não existe. É para a gente trabalhar para que ela exista. É para a gente descer do pedestal. Oi, Cris, Patrícia, é para a gente descer do pedestal, não é? Não tem ninguém com posição melhor do que a de ninguém mais, é isso que é para a gente entender, né? Nós estamos entrando num momento em que é para se dar as mãos, e nós estamos fazendo isso? Muito sim, a gente já vem, né, tendo, vamos dizer, umas crises de amor, umas crises de bondade, né, tem pessoas que têm ações muito interessantes, mas essa questão aí dessas diferenças de classes, né, sociais, porque tem diploma tem um status, quem não tem diploma não tem status, né, a gente mede cada ser humano com medidas que não tem nada a ver. E isso, a partir de agora, não tem mais cabimento. Não tem mais cabimento. Então, a menos que a gente observe todos os nossos condicionamentos, que eles estão chegando em nossa mente para que a gente os veja e os trate e os cure, a menos que a gente os cure, os tobogãs vão estar continuando. Então, este ano, olhando pelo lado da numerologia, que é um ano de reconstrução, né, de reestruturação, aliás, tudo que a astrologia tem falado também, eu sou curiosa e vou ver, trata do mesmo assunto, tudo mostra a mesma realidade. Então, a gente está chegando agora no fim do ano e está muita coisa ainda sendo trazida à tona. Então, qual que é o conselho? É que a gente veja todas essas coisas, procure curá-las, né? E estabelecer novos hábitos, novos comportamentos, que venham a ser bem dentro da nova linha, né? Que é amor incondicional, que é, como a gente fala, colaboração, né? Tudo isso dá maior importância. Então, nós temos que cuidar para que esta cura aconteça agora, né? Assim, os tobogãs vão sendo retirados. Agora, então, segundo as instruções, a gente tem mais um pouco assim para fazer esta cura, e ainda não é para tomar nenhuma atitude, porque por enquanto a gente está num período de fazer uma seleção dessas coisas dentro de nós, o que vai ficar e o que não vai, aquilo que a gente vai continuar fazendo é aquilo que não, né? Aquilo que a gente vai continuar sendo, aquilo que não. Nós temos que fazer essa seleção e deixar as coisas acontecendo. Ali na frente é que haverá um espaço para reconstrução. Então, por enquanto, não é para a gente sair fazendo nada, para mudar isso, mudar aquilo, por enquanto é dentro. Por enquanto é um reconhecimento. Então, isso é muito bom. E procurando manter a calma, manter a tranquilidade, não é? E fazer este trabalhinho interno com muito pé no chão e com amor por nós, né? Porque o próximo passo haverá, então, um recomeço. É como se a gente estivesse nascendo de novo mesmo, é um renascimento. Porque de uma era escura, a gente está entrando numa era clara. E cada ser está sentindo a mesma revolução dentro de si, como está acontecendo no planeta e na galáxia mesmo, né? Porque isso é uma coisa universal. Não é só de nós aqui, né? Então, assim, a gente então começa a se preparar para o ano que vem, que o ano que vem, na numerologia, ele será 5, e 5 ele é um número muito belo, porque depois que há uma reestruturação, a gente muda de vida, né? A gente sobe, se tudo correu bem, se tudo correu bem. Aí, quando chega no 5, a gente tem a questão da quintessência. O que é a quintessência? Você mudou de nível, você se reestruturou em novas bases,
né? Então será algo muito bom mesmo. Porém, que a gente não se engane, porque se eu não fizer o meu trabalhinho interno, eu não vou conseguir acompanhar esse movimento universal. E se eu, enquanto pessoa, e a gente, enquanto comunidade, enquanto nação, enquanto humanidade, não conseguir dar este salto, nós vamos continuar o processo do sofrimento. Eu estou falando isso para a gente ter medo? Não, para a gente ter entendimento, que nós precisamos aproveitar esse momento agora para realizar essas transformações, para perceber qual conteúdo que está chegando à nossa consciência, para que a gente o reconheça e fala, realmente, esse hábito eu não quero mais. A partir de agora eu começo a praticar uma nova forma de ver as pessoas, de me relacionar com elas, uma nova forma de ver o trabalho, o dinheiro, as finanças, uma nova forma de me relacionar com tudo isso. Em todos os setores da vida nós vamos fazer assim. Em alguns setores provavelmente a gente está mais avançado do que outros, né? Então aquilo que a gente ainda não corrigiu, que ainda está lá, vai subitar. Então estejam preparados, né, meus amigos? Estejam preparados e a cada coisa que surgir aí, vocês encarem, né, aceitem com maior amor e falam, tá vendo? Né, a gente ainda ri, imagina que eu ainda estou assim até agora, mas sem problemas, sem estresse, pois eu escolho conscientemente fazer essa transformação agora. Tá bom, gente? Olha, nosso tempo está terminando. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, por favor, né? Dá tempo aí de fazer alguma pergunta, alguma colocação. Então, a nossa relação com o tobogã, eu acho que ficou bem clara, né? Eu utilizei esse exemplo porque a gente precisa parar de descer, não é? A gente sobe. Tem que descer quando sobe, mas essa queda vertiginosa cheia de... Oi, Maria. Cheia de adrenalina, não está mais na hora disso, né? Então tem uma escada que a gente sobe para o andar de cima, a gente vai no andar de cima, recolhe a luz que precisa, desce a escada para o andar de baixo e corrige aqui embaixo. Foi a última imagem que eu coloquei, eu quis passar essa ideia. A luz está em cima, a gente sobe a escadinha, pega a luz, né? E desce a escadinha e corrige as coisas que estão embaixo. Fica bom assim? Dá para entender assim? Né? Quando a gente sobe a escadinha, quando a gente se aquieta, quando a gente respira fundo, que aí a intuição vai nos falar, a gente coloca a questão, olha, aqui dentro, eu preciso de um conselho, eu estou neste momento entendendo que eu ainda sou caprichosa no sentido de ser cheia de nhenhenhé, né? Cheia de capricho, cheia de não me toques, ou que eu ainda sou violenta, ou que eu ainda sou agressiva, ou que eu ainda gosto de ser tudo para mim em primeiro lugar. Não importa, aquilo que eu perceber, eu trago, né? Eu chego no andar de cima e falo, olha, eu estou com essa situação para resolver. Eu vim solicitar inspiração, eu vim solicitar um caminho e eu aguardo a resposta chegar. Então aí eu desço minha escadinha, vou fazer tudo que eu preciso. Então logo a minha mente se aquiete quando eu estou varrendo, quando eu estou aguando, quando eu estou tomando um banho, quando eu estou andando de bicicleta, não importa, é a hora que a gente relaxa, aquela resposta vem. Então é isso, muito bom. Oi, next. Então, tudo, graças a Deus. Então, gente, nós vamos encerrar, né? Porque saudades. Chegou a hora, né, do nosso encerramento. Vou convidar vocês para voltarem às 8 horas para a gente trabalhar no aconselhamento, né? Beijo, muito obrigada pelo apoio de vocês. Até a semana que vem.